Começa agora pela TV Universitária Universidade Aberta, um programa que leva até você o que a UFLA tem realizado em ensino, pesquisa e extensão. E você confere nesta edição. Ecologia de estradas, desafios para pesquisadores e meio ambiente. Professor da UFLA desenvolve pesquisa que estuda o uso de fibras de eucalipto na substituição do amianto. Nude bem com a saúde e saiba os benefícios da vitamina A para a saúde. E você confere também um bate-papo com o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café, professor Mário Lúcio Vilela Rezende. Isso e muito mais, agora no Universidade Aberta. Olá! Desde 2009, pesquisadores da Universidade Federal de Lavras, em parceria com outras instituições de pesquisas, criaram um grupo em ecologia de estradas, coordenado pelo professor do Departamento de Biologia da UFLA, Alex Bager. Desde então, uma revista especializada no assunto vem sendo desenvolvida e tem como principal objetivo difundir a temática ecologia de estradas no Brasil e na América Latina, por meio de artigos técnicos e científicos. Lavras é cortada por duas importantes rodovias que fazem ligação com grandes centros econômicos. Um fluxo de veículo tão grande assim acaba trazendo um enorme impacto ambiental, prejudicando a vida selvagem. Pensando nisso, foi criado na Universidade Federal de Lavras o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Hoje o Brasil está passando por um crescimento econômico enorme, onde se tem uma revitalização de toda a malha viária do Brasil e precisamos avaliar de que forma essa implantação pode estar impactando na fauna, na vegetação, na paisagem de entorno desses lugares onde a gente está implantando a rodovia, propriamente dita. Através do centro foi lançado o primeiro número de uma revista que tem como principal objetivo a divulgação dos impactos ambientais causados pelas rodovias. Hoje, depois de 5 edições, a revista chamada Linearidades pode ser acessada em qualquer parte do mundo através da internet. Entre as nossas ações, a revista Linearidades é uma revista mensal que o centro disponibiliza de graça, as pessoas podem entrar e ler trabalhos técnicos numa linguagem bem mais acessível e se discutindo então a questão de ecologia de estradas no Brasil e na América Latina. Apesar das rodovias terem participação na extinção de espécies, o atropelamento, segundo o pesquisador, está longe de ser o problema principal. O mais visual é a questão do atropelamento. Quando a gente fala em ecologia de estradas, todo mundo lembra dos atropelamentos. Mas isso é uma pequena parcela do impacto que a ecologia de estradas acaba gerando. A ecologia de estradas, os impactos que essas rodovias e ferrovias estão gerando, pode chegar até 2 ou 3 quilômetros de distância da próprio eixo da rodovia. Porque tem um aspecto que nós chamamos de efeito marginal, que pode se estender por dezenas, centenas, milhares de metros de distância. Sim, professor, uma informação importante de passar é sobre o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, que foi implantado agora esse ano na Universidade Federal de Lavras. Exatamente. Desde fevereiro, devido ao crescimento desse processo de ecologia de estradas no Brasil, a universidade entendeu que seria importante, então, a implantação de um centro de pesquisas especializado. Esse centro foi criado em fevereiro e, de lá para cá, a gente tem tentado atuar como um ponto médio entre o desenvolvimento de pesquisa acadêmica e as instituições governamentais que fazem planejamento, gestão e implantação de rodovias e ferrovias no Brasil. De acordo com o comandante da 6ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, os animais encontrados mortos nas rodovias são empalhados e servem como conscientização para a população sobre os impactos causados no meio ambiente pelo desenvolvimento social e econômico. Nós recebemos anualmente aqui na Ecolândia, no Centro de Educação Ambiental nosso, em média em torno de 2.000 crianças, adolescentes, pessoas aí, 2.000 pessoas por ano. E as
pessoas que aqui comparecem, os alunos, eles têm uma palestra no auditório. Posteriormente, eles vêm aqui, constatam, vê os animais, esses animais aqui contribuem muito para a educação ambiental no nosso centro. A revista é disponibilizada mensalmente de forma gratuita no endereço que aparece aí na sua tela. Vale destacar que não há necessidade de cadastro para o acesso. E como Universidade Aberta é um espaço de ligação entre a UFLA e a comunidade, você não pode perder a programação de cursos, palestras e workshop que a Universidade Federal de Lavras oferece para você. Há muito tempo, o homem utiliza as flores em decorações, dando harmonia e equilíbrio ao ambiente. As flores proporcionam beleza e bem-estar para as pessoas, o que levou à popularidade dos arranjos florais e elaboração de técnicas para a arte floral. Pensando nisto, a UFLA realiza um curso que tem como objetivo apresentar conceitos e tendências sobre a arte floral. O evento é aberto a toda a comunidade e está previsto para as 18 horas no dia 21 de agosto. Mais informações pelo telefone 35 3829 1781. E no dia 23 e 24 de agosto acontece o 16º Simpósio Nacional de Atualização em Genética e Melhoramento de Plantas. O tema deste ano será sobre o melhoramento genético de plantas no contexto das mudanças climáticas. O simpósio é voltado para graduandos e pós-graduandos, professores e pesquisadores de áreas afins ao tema do simpósio. O evento será realizado no Salão de Convenções da Universidade e está previsto a abertura às 8 horas da manhã. A UFLA será palco para o 2º Encontro Regional de Profissionais e Estudantes da Indústria de Alimentos, no dia 29 e 31 de agosto. O evento, que tem como objetivo o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes, professores e profissionais, acontece no Salão de Convenções da Universidade às 18 horas. Mais informações pelo telefone 35 3829 5123. E depois do intervalo, o professor da UFLA desenvolve pesquisa que estuda o uso de fibra de eucalipto na substituição do amianto. Entre os inúmeros benefícios da vitamina A, um dos principais é sua atuação como antioxidante. Pesquisas recentes comprovam que a vitamina atua no combate aos radicais livres, que estão associados a algumas doenças e aceleram o envelhecimento. Conheça seus benefícios no De Bem com a Saúde de hoje. A vitamina A é de extrema importância, principalmente para a nossa visão. A parte transparente dos olhos, denominada córnea, é protegida pela vitamina A, e deficiência dessa vitamina pode causar sérios prejuízos à visão, como dificuldades de enxergar com pouca iluminação e alterações oculares que podem causar até mesmo cegueira total. O ser humano não fabrica essa vitamina, ou seja, toda a vitamina que necessita deve ser obtida através do consumo de alimentos como carnes, fígado, óleos de peixe, gema, leite integral. O leite materno também é excelente fonte dessa vitamina. A deficiência da vitamina A é responsável por problemas como prejuízo no crescimento das crianças, infecções respiratórias e diarreia. Se você quer mais informações sobre a forma correta de se alimentar, mande seu e-mail para a gente. O endereço é universidadeaberta@tv.ufla.br ou também pelos nossos telefones 3829-1605 ou 3829-1606. Há mais de 2 décadas, vários pesquisadores, médicos e profissionais ambientais discutem sobre a utilização do amianto no Brasil, se a exposição é ou não prejudicial à saúde. Um professor da UFLA, em parceria com a Universidade de São Paulo e empresas privadas, estudam a possibilidade de substituir a fibra de amianto pela fibra de eucalipto. O amianto foi um dos minerais mais utilizados pela indústria durante o século passado. Muito usada na construção civil, a fibra pode ser encontrada em telhas e caixa d'água, além de lonas, pastilhas de freios e em diversos outros materiais. Por ser considerado tão resistente quanto o aço e imune ao fogo, o amianto despontou no mercado.
No Brasil, a fibra pode ser encontrada em cerca de 70% das casas. Mas desde 1995, o Ministério da Saúde pede a proibição desse material por ser considerado uma substância cancerígena. O amianto é formado por várias fibras extremamente finas e com formato de agulha, o que pode ser inalado facilmente pelo ser humano e causar danos irreversíveis ao pulmão. Até chegar no pulmão, ela pode também se depositar na laringe, causando tumores na laringe. No pulmão, essas pequenas partículas, elas funcionam como um corpo estranho no pulmão. O organismo, na tentativa de destruí-lo, ele vai produzir ácidos, só que isso aí não vai ser o suficiente, ele não vai conseguir destruir essas partículas. Vai acabar causando um efeito rebote, alterando a função pulmonar. Essa função pulmonar, uma vez alterada, é irreversível. Esse depósito das partículas no pulmão também é irreversível. Existe no Brasil um projeto de lei que pretende acabar com a exploração do amianto. A discussão está no Supremo Tribunal Federal, que vai realizar ainda este mês uma audiência pública para discutir a lei que permite o uso da fibra no Brasil. Uma pesquisa desenvolvida por esse professor da Universidade Federal de Lavras estuda a utilização de uma fibra vegetal como alternativa para substituir o amianto. Durante o processo de pesquisa, várias fibras como sisal, bagaço de cana e coco foram testadas. Mas a de eucalipto, por ser um produto comercial, foi a que apresentou mais eficiência. O objetivo desse trabalho foi desenvolver cimentos, com fibras, reforçados com fibras, para substituir, por exemplo, o amianto. Mas é uma questão importante, lembrar que esses compostos dependem de um amadurecimento, depende de um desenvolvimento mais forte, mais tecnológico, para atingir propriedades similares ao produto hoje no mercado. De acordo com o professor Gustavo, a fibra de eucalipto passa por uma revisão minuciosa no laboratório. Aqui são testadas a resistência, a durabilidade e a capacidade de interação com o fibrocimento. O material passa ainda pelo processo de envelhecimento artificial. São etapas que garantem o bom desempenho do material. Mas, de acordo com o pesquisador, ainda é muito cedo para falar em substituição do amianto pela fibra de eucalipto. A gente tem que testar ainda a durabilidade desses materiais. A gente desenvolve ciclos de envelhecimento artificial no material, para depois comparar com o material envelhecido naturalmente e testar se a durabilidade desse material vai ser similar a um produto com amianto, por exemplo. Então ainda a gente precisa de um tempo para entender como que esse envelhecimento ocorre no material e depois para a gente dizer se é possível ou não ainda substituir as fibras de amianto. Com esse material é possível produzir telhas, caixa d'água e divisórias. Além de contribuir para a saúde humana, o material pesquisado pelo professor também contribui com o meio ambiente. São materiais que a gente consegue usar uma matéria-prima que vem do campo, por exemplo. Então você tem produtores rurais fornecendo essa matéria-prima para as indústrias. Então existe esse apelo, um apelo social, um apelo econômico também, por conta de você gerar renda para fixar o homem no campo, por exemplo. E por ser um produto renovável, biodegradável. E a seguir, uma entrevista com o coordenador do INCT Café. Não saia daí! A safra de grãos 2011 e 2012 superou as previsões iniciais e aponta um novo recorde para a agricultura brasileira, 165,9 milhões de toneladas. Confira. A estimativa para a safra de grãos 2011 e 2012 superou as previsões iniciais e aponta um novo recorde para a agricultura brasileira, chegando a 165,9 milhões de toneladas. O estudo aponta um crescimento de 1,9% em relação à safra 2010-2011, quando a produção atingiu 162,8 milhões de toneladas, e significa 3,1 milhões de toneladas a mais no volume total. Os dados mostram um crescimento da produção do milho segunda safra de 71,7%, ou o equivalente
a 16,10 milhões de toneladas sobre a última safra, alcançando 38,56 milhões de toneladas. Por outro lado, as culturas de arroz e feijão apresentaram redução na área devido a problemas na comercialização, dificuldades climáticas, falta de água nos reservatórios e aumento do custo de produção. Mas não é somente na produção de grãos que o Brasil se destaca. A cafeicultura tem elevado há décadas o nome do país no cenário mundial e a UFLA, através do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café, faz parte de um dos maiores programas tecnológicos do Brasil, junto ao Polo de Excelência do Café. E para falar como funciona o Instituto, que Kelly Carvalho conversa com o professor Mário Lúcio Vilela Rezende, coordenador do INCT Café. Olá! O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café faz parte de um dos maiores programas de ciência e tecnologia do país e tem a sua sede aqui, na Universidade Federal de Lavras, junto ao Polo de Excelência do Café. E para falar mais como funciona o trabalho do Instituto, eu converso hoje com o professor Mário Lúcio Vilela Rezende, que é coordenador do INCT Café. Professor, seja muito bem-vindo aqui no programa Universidade Aberta. Obrigado, Kelly. Professor, explica pra gente aqui qual que é o trabalho, como que é desenvolvido os trabalhos dentro do INCT Café, dentro do Instituto. Bom, o INCT Café, ele tem como objetivo desenvolver novas tecnologias para agregar valor à cadeia produtiva do café. Então, é um projeto não só de pesquisa, mas também envolve extensão rural, envolve difusão de tecnologia, envolve também formação de recursos humanos para a cafeicultura e interação com a sociedade no sentido de educação, né, para a cultura cafeeira. E também o Instituto ele é sediado aqui na UFLA, mas tem, vamos dizer, outras unidades, envolve outros institutos, como o Instituto Agronômico de Campinas, o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural no Espírito Santo, a EPAMIG, em Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Fundação Procafé de Varginha e o Instituto Agronômico do Paraná e a Embrapa também, como organismos que fazem parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café. Certo, professor, a gente falou aqui da questão de extensão, né, de levar o conhecimento também para o produtor. E como é que funciona essa parte de divulgação dessas novas tecnologias? Olha, a divulgação é feita geralmente através de dias de campo, né, palestras, simpósios, seminários e participação em feiras como a Expo Café e outras feiras do ramo da cafeicultura, né. Então, no início, a gente pensava que o projeto seria somente pesquisa, mas não. É também difundir as tecnologias, levar as tecnologias ao produtor, que é o nosso alvo final da pesquisa, né? Certo. Agora, professor, no dia 2 de agosto, né, o Instituto teve por mais de 2 anos um projeto de consolidação aprovado e uma nova fase começa. Sim. Então, fazendo o histórico do Instituto, Kelly, o Instituto começou em 2008, né, onde foram alocados recursos na faixa de 6 milhões de reais para pesquisa, mais 1 milhão para formação de recursos humanos. E teve a renovação feita agora recentemente, né, a consolidação, a continuidade do NCT, através da adição de novos recursos, na faixa de 3 milhões de reais. E houve uma reestruturação do Instituto para atender demandas emergentes do setor de cafeicultura, né? Então, basicamente, a gente reformulou o Instituto, deu uma nova roupagem ao Instituto, no sentido de que as metas foram mais quantificadas. E falar exatamente sobre isso, são novos valores, né, que estão entrando dentro do Instituto, essa reformulação, isso de certa forma geram metas, né? E que metas são essas? Pois é. Então, no início, o Instituto tinha lá 15 linhas de pesquisas. Essas 15 linhas de pesquisas foram agrupadas em 5 grandes metas, né? Metas quantitativas e mais palpáveis. Então, as 5 grandes metas são: primeira meta, basicamente a gente tem que agregar melhoramento clássico e molecular do cafeeiro. É uma dificuldade muito grande entre os pesquisadores você unir a parte de melhoramento clássico, né, tradicional, e melhoramento através de ferramentas moleculares, né, de biologia molecular. Então, essa tentativa a gente está fazendo no sentido que a gente agregue os melhoristas que trabalham na área clássica com os melhoristas que trabalham na área molecular do cafeeiro, para desenvolver novas variedades resistentes à ferrugem, resistentes às principais doenças, né, como a ferrugem, também às principais pragas, como o bicho mineiro,
resistência a estresse hídrico, né, que a seca hoje é um problema, né, as mudanças climáticas afetam muito a produção de café, né. Então você vê, recentemente tivemos aí um inverno muito chuvoso, e isso afetou grandemente a incidência de doenças, né, e a questão toda de estresse hídrico também agora está acontecendo, vai afetar a floração do café. Então todos esses aspectos são estudados na meta primeira do NCT, que é agregar melhoramento clássico e molecular do cafeeiro. Levando até como uma forma de trazer ou levantar alternativas, né, e soluções para o produtor. Exato, porque é bastante dinâmico no campo, né? Então você não pode basear numa variedade só de café, você tem que ter várias opções. Então é uma continuidade do processo de melhoramento tradicional já realizado pela EPAMIG, pela UFLA, pela UFV e outro IAC de Campinas, e agregar nisso a parte molecular, tentando explicar como é que esses genes de resistência a estresse hídrico, a estresse biótico, no caso ferrugem e outras doenças, como é que eles interagem no sentido de a gente ter uma variedade com resistência duradoura a essas doenças e a esses estresses hídricos, né, que afetam muito a produção do café. A segunda grande meta seria aplicar fundamentos de biotecnologia à cultura do café, né? Tem várias pesquisas com biotecnologia em café, desde produção de clones, né, clones resistentes a doenças, clones resistentes a estresse hídrico. Mas esses clones não têm chegado ao produtor, né? Tem várias tentativas aí no sentido de fazer embriogênese somática, uma técnica de cultura de tecidos, é feita no Procafé de Varginha, com o apoio da Embrapa. Então esse pessoal está trabalhando junto com a gente. Também existem outras ferramentas aí de biotecnologia sendo usadas para a produção de clones superiores, né? Materiais superiores com genética estável, que poderiam ser plantados para resistência múltipla, quem sabe ao bicho mineiro e também à ferrugem, né? Seriam variedades, super variedades, né? Que teriam um efeito muito melhor, um desempenho muito melhor em termos de redução de aplicação de defensivos, né? Que hoje se aplica muitos defensivos na cafeicultura. Então, se tiver uma variedade resistente aí, através de ferramentas de biotecnologia, resistente a bicho mineiro e a ferrugem, haveria uma redução de aplicação de defensivos, logicamente redução do impacto ambiental. Né? Agora, o professor pontuou aqui que algumas metas, né? Na verdade são 5, foram pontuadas algumas aqui. Eu vou falando uma por uma, pode ser? Pode ser. É o que eu ia te lembrar, a gente estava aqui na segunda meta e ainda tem uma terceira, exatamente, né? Terceira meta é inovar no manejo de pragas e doenças, né? Então hoje o produtor ele usa muito o calendário para aplicação de defensivos. E esse calendário, basicamente, ele muda a cada ano, né? Então as grandes empresas do setor de defensivos agrícolas, vamos dizer, basicamente elas impõem ao produtor no calendário de aplicação de defensivos. Mas com as mudanças climáticas, esse calendário é flexível. Portanto, a gente tem que desenvolver tecnologias novas para monitoramento de doença, tecnologias novas para monitoramento de pragas, para que o produtor faça aplicação, interferência química, ou se necessária, no momento certo, né? E esse monitoramento, esse ano, por exemplo, a curva da ferrugem do cafeiro foi totalmente diferente dos anos anteriores, né? A gente teve uma ferrugem tardia, teve lá e agora temos uma ferrugem precoce, porque com a chuva que houve no inverno, a ferrugem simplesmente ela continuou, ela emendou o ciclo, né? Não teve uma pausa durante o inverno, ela emendou o ciclo, né? E isso aí mudou totalmente o sistema de aplicação de defensivos no cafeiro. Quem fez a aplicação lá em dezembro e não fez agora mais recentemente, certamente teve perdas devido à ferrugem, né? Então esse monitoramento de doença é importante. Novos produtos, a gente está desenvolvendo novos produtos para ferrugem, novos produtos na interação de doença com nutrição de plantas, tentando fazer plantas mais resistentes, através de também manejo da nutrição e com isso tentando reduzir a aplicação de defensivos, né? Tá? Uma quarta essa terceira meta seria então a questão de inovação. Inovação no sistema de aplicação de defensivos e geração de novos produtos que poderiam ser usados, produtos menos tóxicos ao homem e ao ambiente. Sim, e a quarta meta? Quarta meta, sistemas inovadores de produção, né? Desenvolvimento de sistemas inovadores de produção com manejo de irrigação, manejo de adubação, fertilidade do solo, nutrição de plantas, toda essa parte entraria nessa quarta meta, né? A questão do cafeiro é muito regionalizada, regional.
Então, muitas vezes a quarta meta seria, então, no sentido de aumentar a produção mesmo, a linha produtiva ali. Desenvolver novas tecnologias adaptadas aos sistemas de cultivo. Né? Então, você tem sistemas de pequenos produtores, sistemas de grandes produtores, né? Sistemas de cafeicultura empresarial, sistemas de cafeicultura familiar. Né? Então, cada um desses sistemas de produção tem que ter uma tecnologia diferenciada, né? Para esse sistema de produção e também para a região. Né? Lembrando que o NCT Café é um instituto nacional, que atua em várias regiões do Brasil, e para cada região você teria então uma tecnologia mais adaptada. A região do Cerrado, que é uma região já mais mecanizada, já possível irrigação, teria uma outra tecnologia para o sul de Minas, que é uma região mais montanhosa, já com colheita mecânica mais dificultada. Né? Então seria desenvolver sistemas adaptados para cada região de cultivo, né? Basicamente sistemas de produção. Levando em consideração, claro, o contexto ali em que vai ser aplicada aquela tecnologia. Da cultura na região, né? Da lavoura na região. E por último, aí a gente tem a quinta meta, né? Que seria a fase final, que seria a qualidade do café, melhorar a qualidade do café e agregar valor. Né? Não adianta você ter uma produção alta e não ter qualidade no final. Né? Foi o que aconteceu esse ano. Né? Com essas chuvas que ocorreram no inverno, a gente teve muitos problemas com a qualidade de café. Né? Houve muita queda de frutos, o café foi para o chão e esse café não deu bebida. E não dando bebida, logicamente, o café vai ter menor preço do mercado. Né? Então, a quinta meta é melhorar a qualidade do café, com isso agregar valor, agregar preço ao produto final e também inovar na comercialização do café. Né? Então, tem alguns sistemas de comercialização desenvolvidos aqui em convênio com o Departamento de Administração e Economia da UFLA, onde a gente tem um sistema de comércio online do café, uma plataforma de comércio online, onde a gente tenta já colocar o produtor em contato direto com o comprador, né? Tirando o atravessador da jogada. Né? Com isso, o produtor teria um maior retorno, né? Não somente em qualidade, mas em preço do produto final. Certo, professor. Tem também a questão de cotas, né, do CNPq que foram disponibilizadas para programas de doutorado sanduíche e pós-doutorado, né? E como é que vai funcionar agora esse sistema de cotas? Bom, nessa reformulação do Instituto, o CNPq, que é um dos nossos patrocinadores, junto com a FAPEMIG e junto com a CAPES, nos colocou à disposição bolsas para internacionalização do Instituto. Então, basicamente, temos bolsas para pós-doutorado no exterior, temos bolsas para doutorado sanduíche no exterior, nos temas relevantes ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café. Dentro dessas 5 grandes metas, a gente poderia enviar alunos para o exterior para se especializarem, quer seja em biotecnologia, quer seja em ferramentas de melhoramento molecular do cafeeiro. Até mesmo em forma de comercialização também está incluído dentro do programa. Exatamente. Desde que se atenda às 5 grandes metas do NCT, a gente tem vagas para doutorado sanduíche no exterior e pós-doutorado no exterior. Tanto para pesquisadores quanto para recém-formados ou estudantes, né, em cada nível. Né? Sendo que a bolsa de sanduíche, a pessoa tem que ficar no doutorado de sanduíche no mínimo 6 meses no exterior. E mesmo para pós-doutorado no exterior, 6 meses é o tempo mínimo, né, nos vários países onde se pesquisa café. Quer seja na Europa, nos Estados Unidos, onde se faz pesquisa de ponta com biotecnologia, com melhoramento molecular do cafeeiro, ou até mesmo com novos sistemas de produção, comercialização, sistemas inovadores de manejo de pragas e doenças. Então, estão abertas as bolsas para os alunos podem entrar em contato conosco, okay? Os alunos, professores e pesquisadores. São oportunidades que vão surgindo. Agora, professor, o nosso tempo aqui é curto, né? O tempo é curtinho, a entrevista é rapidinho, né? Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Universidade Aberta e é sempre uma pessoa muito bem-vinda, as portas estão sempre abertas aqui para vir falar até mesmo de pesquisas específicas e de novos projetos que aparecerem dentro do INCT Café. Ok. Posso complementar aqui? Claro, pode ficar à vontade. Ok. Então, hoje em dia, além da internacionalização do Instituto, o Instituto está focado também nas inovações tecnológicas, novos produtos, novos processos, novas tecnologias para a cafeicultura, né, com foco em biotecnologia, e também articulação com instituições já existentes na parte de cafeicultura. Né. Então, o Instituto veio somar com o consórcio de pesquisa café,
com instituições que já pesquisam o café no Brasil, com a Emater também, que faz extensão. Tá? Então, o Instituto, de maneira nenhuma, ele compete com o que já existe. Ele vai articular com as instituições que existem do setor cafeeiro para fazer um trabalho melhor que o que já temos no momento. Okay? Certo, professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E se você quer saber mais sobre o Instituto Nacional de Pesquisa em Café, o INCT, você pode mandar um e-mail para o endereço inct@ufla.br. Susan, é com você. Obrigada, Kelly. Mais informações sobre o Instituto podem ser obtidas pelos telefones 35 3829 1793 ou 3829 1015. Espero que você tenha gostado desta edição do Universidade Aberta. Lembrando que o e-mail do programa é universidadeaberta@tv.ufla.br ou também pelos nossos telefones 3829-1605 ou 3829-1606. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!